Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Começando o EvoqueCast, o melhor podcast. Podcast, né? É difícil, né? O melhor podcast fitness da América Latina e do mundo. É isso. A gente já tá se posicionando como o melhor. Então, se você tá assistindo, tenho certeza que vai ter muita conversa aqui que vai agregar na sua vida. Então, se inscreva no nosso canal, comenta, certo? Já manda um comentário aí de quem você quer ver aqui também. Curte o nosso vídeo, compartilha também com seu vizinho, com seus amigos, enfim, compartilha esse podcast que vai estar muito legal. E hoje a gente está recebendo uma pessoa muito legal, muito bacana. Tenho certeza que o papo vocês vão gostar demais, certo? Que é Marcel Martins. Prazer, Marcel. Prazerzaço, André. Que privilégio estar aqui contigo. Privilégio é o nosso de poder te ouvir suas histórias, que mal começou aqui, ele já contou umas histórias, já começou, a gente falou, para que precisa gravar isso daí, pô. Mas bacana. muito bom, prazerzaço ter você aqui, viu? Obrigado. Primeiro, parabéns pela iniciativa, né? Dentro do Obrigado. segmento fitness, inovar tanto, né? Sim. Acho que é característica do Grupo Evoque e do Rodrigo trazer sempre novidades, Sim. né? E essa diferenciação. E é um prazer poder contribuir com todos os nossos seguidores aqui do canal, Sim. né? E, enfim, e compartilhar algo que pode ajudá-los na tomada de decisão ao longo da vida ou de repente na jornada que eles têm. É isso aí. Marcel Martins, conta um pouquinho da sua história aí, quem é Marcel Martins, como começou, enfim, conta aí pra gente. O Marcel Martins é um caipira da família de Minas, Legal. sul de Minas, então tenho a criação mais de interior. Sim. Sou do interior, vivo em Jundiaí, nasci em Jundiaí. Ó, Sou o pai do Davi. olha aí. Já tô sabendo, né? Tem três Davi aqui. O filho dele, meu filho e o Davi aqui que opera o som e tudo aqui de vocês. E assim, sou apaixonado pela vida, Legal. gosto de pessoas, gosto de conhecer histórias, gosto muito de aprender. Um dia tomei a decisão de ser um eterno aprendiz. Legal. Isso facilita muito a minha vida, porque se você tiver com esse posicionamento em todos os lugares que você estiver de aprender, uau, o copo esteja vazio, né? A Sim. gente é capaz de se reinventar e tomar novas direções o tempo todo, né? Então, Sim. eu acho que é um pouco disso. Tenho hoje anos, né? Alguns? Tenho 41 anos. Ô, nem Não parece, pô. parece, Bem sim. demais. Bem demais, né? Eu ia Lógico. dar uns Eu 22. também treino na Evoque, né? Aí, ó, é isso. E assim, desde pequeno, o meu pai me preparou para a vida para ser um empreendedor. Sim. Nossa história, meu pai foi da roça, trabalhou na roça, depois veio para a cidade como servente de pedreiro e estudou bastante e veio parar em São Paulo na Siemens. Começou Uau. a carreira dele aqui na Lapa. E aí lá deram para ele uma oportunidade dele aprender bastante. E ele sempre dedicou para tudo, né? Então, desde pequeno eu lembro do meu pai chegar em casa com um livro ou apostila e querer ensinar aquilo que ele estava aprendendo na empresa. Eu queria jogar bola, né? E ele já estava tentando educar. Porque como a gente não veio de uma educação, de uma família que tem tanta formação, que tem a Sim. condição financeira, o que ele tinha para oferecer ele trazia pra gente, né? Sim. E eu me lembro que muito novo, eu frequentando a igreja, eu gostava muito do pessoal que era músico na igreja. Sim. E eu pedi pro meu pai um violão com 3 anos de idade. Caramba. E foi bem bacana essa experiência, porque, na verdade, a música, ela abre pra gente alguns canais, né? Sim. Então, eu percebo hoje a sensibilidade que eu tenho com pessoas e com o mundo, e venho muito da música. Então, Sim. lá com 3 anos, ganhei meu violão, comecei a tocar, 6 anos já estava cantando na missa, assim, Caramba. né? Eu lembro que com 6 anos fiz meu primeiro show, um empresário viu o show assim, né? O show que a gente uma apresentação, né? Não era um show, assim. E um empresário viu e quis contratar. E foi a primeira vez que eu recebi algo em troca de algo um serviço que eu prestei, né? Uau. E foi bem bacana esse momento, André, que meu pai chegou pra mim e falou: tá aqui, ó, isso aqui é o que você recebeu, eu posso te dar, e aí você faz o que você quiser com isso, a gente pode guardar e investir na sua carreira, né? Você imagina qual foi a minha resposta, Guardou né? e investiu na carreira. É lógico que não, né? Já quis para comprar brinquedo para bagunçar. E aí começa a educação. Sim. Então eu vejo que um dos maiores privilégios que uma pessoa pode ter é permitir-se ser educado, né? Então, Sim. quando a gente pega hoje a nossa mente,
a gente começa a entender o que que influencia a nossa mente, 30% é DNA só. Sim, O resto, né, então 20% é o ambiente que você tá, 50% é ali o estilo de vida que você recebe, né, essa educação que você recebe. Então, sim, quando você faz novas escolhas, quando você se permite ali, aprender com pessoas diferentes, você formata a sua mente de maneira diferente. E lá atrás, eu estava começando, então a nossa personalidade, o nosso caráter ele vai sendo construído desde novo, né. Então meu sim. pai caminhou comigo, ainda ele não era bem-sucedido, ele não tinha negócio próprio, mas ele falava: "Você nunca vai trabalhar para os outros". Ó, Isso é algo tão precioso, né, eu vejo nós hoje, André, né, sim, como pais, né, qual é a mensagem diária que a gente passa para os nossos filhos? Porque sim, toda ação tem reação, né. sim. E aí, às vezes, uma simples frase começa a plantar sementes diferentes. Então eu vejo essa semente sendo plantada desde lá de trás. E aí, fui músico durante 12 anos. Toquei na Ó, noite, programas de TV, Mara Maravilha. caramba, que Você legal. lembra dessa época? Acho que não, Opa, né? lembro. Pegou? Você tem quantos anos? 35. 35. Ah, tu pegou o finalzinho, então. Peguei. Aí, Raul Gil, enfim, Sim. programas de TV normal que faz parte assim, da trajetória. Decidi fazer a faculdade de música e Fez inteiro? não fiz. Fiz dois Não? anos de Ah, tá. regência e tive uma inflamação nos dois tendões. Eu tive dor de cotovelo. Nossa, ter dor de cotovelo. É que Nossa. assim, uma tendinite eu não tratei. É uma coisa simples, uma dorzinha que você começa a receber, mas se não trata, piora. Foi Aham. piorando, piorando, virou uma degeneração e eu perdi o tendão, assim, ficou bem fino Caramba, o meu braço e eu perdi a força. Também segurar um copo de água como esse, o copo caía. caramba. Eu tinha 18 anos de idade, né? E aí minha mente bugou. É muito Ó, interessante isso, sim, né? Eu não sei, para você que está nos assistindo agora, eu não sei qual é o seu momento atual de vida. Pode ser que você está vivendo desafios que a mente travou, né? A gente não consegue enxergar solução, a gente começa a se vitimizar. E eu sim, entrei para esse mundo, né? sim, Chorar, brigar com Deus, parei de ir na igreja, sim, né? E assim, mas como que tá acontecendo isso? Eu não posso ser mais músico, era o que eu queria para minha vida e tal. Enfim, até que meu pai começou a me chamar para eu assistir palestra motivacional, para tentar mudar esse contexto, né. caramba. E era bem interessante que nessa época ele tinha sido mandado embora da empresa e tinha montado um negócio, e o negócio estava decolando. Então, foi bem bacana que eu fui pedir emprego pro meu pai: "Pai, então me coloca lá". Aí ele não podia, porque tinha sócio e eu não estava bem de saúde, Sim, né, então enfim, e aí ele começou a me convidar para ir para palestra motivacional, até que um dia eu fui num seminário e aí mudou, minha vida mudou, porque eu comecei a enxergar o mundo não com aquele meu momento de vida, a minha ótica muda, né. sim, Você tá me vendo, assim, né, que privilégio. sim. Eu tô te Privilégio vendo, seu. exatamente. Que privilégio. Então, assim, nós temos óticas diferentes, nós estamos em Sim, posições diferentes. E aí a pergunta é sobre o ponto de vista de decisão que uma pessoa vai tomar na vida dela. Qual é a ótica, né? Qual é a experiência de vida que essa pessoa tem? Quais são as verdades que ele tem sobre a vida? sim, Né? Ver a vida como oportunidade de crescer, prosperar, de deixar um legado, ou de arriscar, ou às vezes, por conta de que a vida bateu tanto, né, acaba se fechando. Então, sim, naquele momento, eu precisava dar novos significados. Como assim dar novo significado? Entender como que era o mundo funcionava e não como eu acreditava que era o mundo, né, um pouco sim. disso, assim, né. Aham, E aí começa a minha trajetória como empreendedor de verdade, assim, né. sim. Você tocava o quê? Piano, teclado, Piano? Só? cantava. Mas tocava outras coisas também ou não? Não, eu brincava com violão, Sim. assim. Caramba, que É, legal, é, que eu não imaginava que você era música, é. que bacana. E como começou essa vida realmente de empreender, assim? O que foi a primeira coisa que você viu que você empreendeu? É Como que assim, foi essa história? meu pai queria que eu empreendesse e a gente não tinha tanto recurso para montar um negócio, eu não Sim. tinha também muita experiência, né, de nada. Só de teclado, só para vender É, teclado. e é interessante que naquela época a gente consumia uma linha de produtos de nutrição, né, chama Herbalife, né, minha mãe Ó, tinha perdido peso, meu pai tinha perdido peso, e ele gostava muito do produto ali em sim, si, e a empresa tinha um modelo de negócio baseado em desenvolvimento pessoal, em você fazer uma carteira de clientes e montar uma rede de distribuidores, né, então sim, essa era a proposta. E meu pai
gostava dessa ideia e ele me incentivou a iniciar. Eu não queria, né, porque nós estamos falando de 21 anos atrás, Ah, né, 21 anos atrás. Não era normal usar suplementos no Brasil, não era sim, normal usar complementos nutricionais, shake então. sim, Então, e a empresa trabalhava num conceito de porta a porta, né? sim. Então, minha primeira escola como empreendedor é comprar um produto e sair de porta a porta para vender. Aham. E aí tem muitas histórias, Ó, André, não, muito. conta aí uma história que você lembra. Cara, eu tinha um que era muito bacana, eu tinha uma cliente, Dona Rit, né? Ela fugiu da Segunda Guerra Mundial, né? Com o marido, Caramba. então ela veio nos porões e tal, e ela contava as histórias da guerra pra mim. Então Uau. eu gostava tanto, que eu sou fascinado por história, que eu ia lá pra vender um shake, eu passava a tarde inteira e esquecia de Esquecia vender. dos outros. Esquecia de vender os Esquecia de outros. vender. E aí tinha o piano, eu sentava pra tocar o piano, a gente se divertia. E como fez bem isso pra mim? Porque o fato de eu visitar pessoas, conhecer novas histórias, conhecer novas realidades, né? Eu comecei a dar mais valor à vida, né, e Uau. comecei a entender algumas coisas bem interessantes. E eu lembro que eu tinha dificuldade de chegar no horário, né. E aí ela falava assim: "Marcelo, eu vou dar um relógio para você", né, porque é alemã, é tudo Sim, certinho, cronometrado, mas era muito bacana. Então são experiências que quando você volta na história do copo vazio, né, quando você decide ser aprendiz na vida, sim, em todas as conversas vai ter uma oportunidade para você aprender o que fazer e o que não fazer, sim, né. É os 2 lados sim, sempre da com moeda, certeza. assim, né. Enfim, meu começo foi desafiador. Por quê? Porque eu não estava bem. A maneira com a qual a gente enxerga o mundo é aquilo que a Sim, gente vai projetar. sim, Eu estava insatisfeito porque não era a profissão que eu queria, sim. eu não estava autoconfiante porque eu estava Algo novo, né? novo e estava com o aspecto da doença ainda, muita Sim, sim. dor e tal, então estava naquele momento, então meu começo, assim, foi meu Chegou a ter primeiro depressão, alguma coisa cheguei, assim? cheguei. Sim, Meu primeiro ano, eu estava ali, nada deu certo. sim. E eu todo dia pensava em desistir. Como que é a Caramba. nossa mente, assim, Sim, né? Pra gente entender, né? Hoje, depois de ter a oportunidade de estudar com alguns grandes mestres e desenvolvimento pessoal como Anthony Robbins, T. Harv uau. Eker, fiz várias formações bem interessantes. A gente tem nossos níveis de maturidade, André. Sim, Então, assim como uma criança, ela chora por qualquer coisa, né? Porque ela não sabe, ela chorou, sim, ganhou carinho, né? A gente, pra tudo na vida depois de adulto, chora. Então eu comecei a sim. empreender, dava errado, eu chorava. Realmente. E aí, não vai adiantar. Aí Sim, você começa a deixar de ser criança, vira um adolescente pro mundo dos negócios, você pode virar um jovem, sim, até chegar na fase adulta, e aí quando a gente pega um bate-papo como esse, quanto mais idade a pessoa tem, normalmente, né, tem sim. alguns jovens que vieram de outro É. mundo, assim, né, mas assim, quanto mais idade, mais experiência tem, para Uhum. poder contar, mais sabedoria tem. Agora, como adquirir essa sabedoria, ainda como jovem empreendendo, né? Sim, Isso é um grande desafio, é conflitante, porque sim, a gente modela demais. normalmente outros Sim. jovens não têm tanta sabedoria, uma E pessoa que assim você vai. gosta, que tem afinidade, aquilo vira verdade pra você. Se você chegar pra Sim, mim e falar pra mim: "Ó, Marcelo, toma isso aqui, que isso daqui vai te dar energia". E você é um cara que eu admiro, eu vou falar: "Não, isso dá energia". E aí eu vou começar a falar pra outras pessoas, por exemplo: "Olha, isso dá energia", e vira a sim, minha verdade. sim. E é bem interessante isso, porque quais são as nossas verdades, né? Qual é o fundamento disso, assim? Então, para você empreender, primeira coisa, você não pode ter medo de arriscar. Aliás, o seu medo não pode ser maior do que sua vontade de vencer, né? Ó, Então, vai ter sempre pessoas melhores que você. Vai ter sempre pessoas mais inteligentes que você. sim, Mas você nunca pode ter menos vontade de vencer do que eles. sim. Porque quem procura acha. Eu gosto dessa É isso frase, aí. né? Desde pequeno, assim, né? Eu participei recentemente uma palestra, e eu achei bem interessante o que o Janguier Diniz falou, né, que é Sim, um sim. grande, é um bilionário, né, não estamos falando de uma pessoa que tá começando a empreender. Ele falou que quem quer empreender e não quer dormir com dívida, não está pronto para empreender. O empreendedor tem que aprender a dormir com dívida, porque na Ó, verdade, quando você está empreendendo, você está arriscando, você não está mais sim. vendendo o seu tempo para alguém, que o Uhum. risco está na mão de outra pessoa, né? Então, quando você trabalha, e é uma fase da vida, e você pode também preferir trabalhar sempre para alguém,
como você pode preferir trabalhar para alguém e ter um negócio, ou Sim, só ter um negócio e tá tudo certo. Não existe sim, nada, sim, é a nossa fase de vida também, sim, né? Eu sempre gosto de estimular todo mundo a empreender, porque vai forçar a gente a aprender muito, né? sim, Para mudar. E sim, aí, quando você está empreendendo, comprei isso, eu tenho esse boleto para pagar. Contratei alguém, eu tenho uma conta para pagar, né? sim, Então, é muito interessante. Aí, quanto mais a gente arrisca, mais a gente vai construindo. Enfim, só para finalizar essa parte da Herbalife, eu tava, enfim, eu tava questionando se era isso que eu queria fazer da minha vida. No final das contas, eu gosto de gente, eu gosto de lidar no dia a dia com desafios e aprender e construir. Eu gosto de vendas, sim, mas eu estava bloqueado com tudo aquilo que me colocava em xeque, que eu podia receber um não ou que podia dar errado. E sim, vendas é mais não do que sim, sim. né? Você É porque você veio de algo que te frustrou, é né? isso aí. Então É você isso, estava bem receoso é a isso se aí. frustrar de novo. É. E com grandes coisas e pequenas coisas também, né? Exatamente. E liderar pessoas também é de novo isso, né? É um risco de você não ser aceito. Então, Sim, eu tinha que desenvolver habilidades em algumas áreas, a empresa maravilhosa, o produto maravilhoso, a oportunidade grande, mas eu não estava bem. E eu investi no desenvolvimento pessoal. sim, Leitura, seminários, modelar pessoas de sucesso, participar de treinamentos comportamentais, não só sim. cognitivos. E aí minha vida mudou da água para o vinho, tive a oportunidade de crescer muito dentro dessa empresa, me tornei um dos presidentes da empresa, Uau. é muito novo, assim, né, com 23 anos. E aí você começa a entrar para um outro jogo, né? Quando você se torna autoridade em algo, você começa a ter mais portas abertas com outras pessoas que são autoridade em outros Sim, lugares. sim. E aí eu comecei a sentar em mesas que eu era o que menos sabia, o que menos. Uau. E aí vem um mundo de oportunidades, possibilidades, e continuei só nesse segmento. Com 29 anos, foi o primeiro ano que eu consegui fazer em um ano R$ 1 milhão declarado no imposto de renda, né? Uau. Então, e se a gente for pensar, nós estamos falando há 12 anos atrás que não tinha a internet, Sim. porque hoje você fazer isso com produto digital, Uhum. né? Hoje você tem muitos caminhos que Sim. tá mais fácil, Mais né? Tem acessível. mais acessível, programas de mentoria e enfim. Naquela época não existia ainda tudo Sim. isso assim, né? A gente era bem diferente. E era um produto, né? Era um Então, produto, enfim. E essa empresa cresce, hoje ainda é meu principal negócio, né? legal. Assim, né, espalhado já pelo Brasil. E aí surgiu outros negócios a partir daí também. Sou proprietário de uma rede de academia, né? Um Legal. dos sócios, né? Então, que chama Cross Life, né? É uma Sim. rede só de treino funcional. Foi Sim. aí que eu me conectei com o Rodrigo, né? Que Legal. é um ser humano espetacular. Como ele me ensina todos os dias É que um eu estou dando. fenômeno. É um fenômeno, Ele é. né? Ele é um papai do céu falou assim: esse aqui vai fazer história, vai influenciar as pessoas. E ele faz com paixão, né? Sim. Essa dedicação. Então, eu sou fãzaço dele. Sou muito amigo dele, não sei se ele é meu amigo. Ah, da minha parte, Rodrigo, eu não sei da sua parte, mas eu te admiro demais, eu sou muito seu amigo, né? que legal. É isso aí. E essa parte realmente de empreender, e até falando que você empreendeu muito rápido, você chegou a 1 milhão muito rápido também, numa Sim, época que não tinha internet. sim. Quais foram as dificuldades que você lembra, assim, que você vê que teve que passar, além das que você já Aham. falou aí pra gente? É assim, o maior desafio sempre é a nossa mente, né? Sim, Toda vez que você tiver que tomar uma decisão, você pensa, essa decisão eu tô agindo pela emoção ou essa decisão eu sim, tô olhando os fatos, né? sim. Porque a nossa tendência é vitimizar, a nossa tendência é a gente, por exemplo, olhar e se comparar com alguém que tá com menos, assim, né? Eu Ou acho que alguém... a comparação é uma das coisas até da vida, não só do empreendedor, que mais atrapalha a gente, né? É, é. Porque, de fato, a gente sempre, em qualquer situação da nossa vida, a gente sempre está se comparando a alguma coisa. E tá tudo bem se comparar. O problema Uhum, não é se comparar, mas como isso te afeta, né? Se te afeta no mau sentido ou no bom sentido. Se você se uhum. comparar com um CEO grande, que, ó, eu quero chegar nesse cara, eu quero fazer isso, eu quero. Beleza, mas agora se você se comparar, você olhar e falar, ah,
eu nunca vou chegar nisso daí, É, eu nunca. Eu acho que esse é o filtro que a gente precisa ter, né, é Marcelo? verdade, é isso mesmo. E assim, e a gente tem que estar atento, André, a qual é o grupo de pessoas que a gente está andando. E eu não estou falando com relação à afinidade, né? Sim, Eu costumo falar que a gente tem amigos de um final de semana no sim. ano, tem amigos de um final de semana na década, É, né? Tem amigos que é de toda semana, tem amigos que é de todos os dias. Porque tem gente que a gente gosta fácil. Às vezes são pessoas que a gente gosta fácil, não está aberta a evoluir, não tem ali um mindset daquilo que eu quero conquistar, né? Porque eu também entendo um pouco a questão da permissão, André, né? sim, Assim, a gente cada um foi educado ali por alguém, né? E viveu as suas próprias experiências e construiu as suas verdades. Mas às vezes a sua experiência, isso não é pra você. Pra que ter tanto dinheiro? Que adianta ter tanto dinheiro? Ó, fulano teve dinheiro, não adiantou em nada. sim, Aí isso aí são os filtros, né, sim, que são colocados na nossa mente e aí começa a você bloquear a energia para outras coisas. Às vezes você fala, ah, isso não é para você, e aí você começa a acreditar que aquilo não é para você mesmo, né? sim. E de repente você começa a ter contato com pessoas que tinham menos recursos que você e foi para elas, você fala, mano, o que que tá Sim. errado nessa situação, né? Então, então, essa permissão de prosperar, essa permissão de evoluir é algo muito forte, né? Lógico. Então, lá atrás, eu tive um momento da vida andando com as pessoas que eu tinha afinidade, mas que não tinham os hábitos e a mentalidade que ia me colocar no próximo nível. Sim, E foi uma decisão dura. sim, Mudar com quem eu convivia mais. Eu não deixei de ser amigo dessas sim, pessoas. Mas é uma questão de convivência. Por quê? Por exemplo, né? Eu gosto de tomar um vinhozinho, né? sim. Mas eu não gostava. E por que que eu comecei a gostar? Porque eu comecei a andar com quem eu Com tomava quem o gosta. vinho, né? Então, assim, eu não gostava de usar um blazer, né? Sim. Inclusive, ainda não gosto, né? Mas tem que usar, né? Faz parte do marketing pessoal. Mas comecei a andar com pessoas assim, daqui a pouco eu preciso sentar na mesa dessa forma. Sim, Ou não, né? Cada um sim. depende de que Depende do momento. seu objetivo, É né? isso aí, isso aí. A partir do momento que a gente começa a mudar a nossa referência, essas pessoas com quem a gente está andando, aqueles hábitos ou aqueles pensamentos dele começam a ser novas verdades pra gente. Sim, Então a gente pega o bom e o ruim das pessoas. Então, sim, qual foi a dificuldade da época? Eu fazia parte de um time. E não era o time que buscava alta performance. Não sim, importa o que você que está assistindo a gente agora decidiu por fazer na sua vida. Pode ser que quem está assistindo agora seja um aluno Evoque, pode ser um admirador da empresa, um colaborador, um líder dentro da empresa. Como é hoje o seu modelo mental? É de alta performance? É de um atleta que quer fazer cada vez melhor? Ou de repente você foi treinado e viu, modelou, pessoas, vou fazer o mínimo possível só para garantir meu emprego. E isso vai mudar completamente daqui 10 anos, sim, né? Você vai para uma direção, quando você é alta performance, você começa a ser promovido, né? Eu gosto muito da frase, um dos meus maiores ídolos, chama Jim Rohn, André. O Jim Rohn, ele foi um filósofo de negócios muito famoso, treinou muitos caras top no mundo, e ele foi o professor do Anthony Robbins, um deles, ah, assim, né? Que o Tony Robbins é o maior palestrante mundial hoje de sim, desenvolvimento pessoal que tem, né? Mais popular, quero dizer assim. E ele tem uma frase muito top, o Jim Rohn, não estabeleça metas muito baixas na vida. Se você não precisa de muito, você não se tornará muito. ah, Então é como se fosse assim, você colocou como meta que você quer fazer o Iron Man. Que é uma meta, né, assim, pesada. bem de boa, né? Cara, como vai ser a sua rotina alimentar para fazer um Ironman? A sua Sim, rotina de atividade física, a sua rotina de treinar a sua mente para a dor, para resistir, para ter resiliência. Você entende? sim, É outro game. Agora, não, eu vou me inscrever na prova de 3 km. É outra sim, preparação. outro. Por isso que eu incentivo todo mundo a empreender. Todo mundo vai ser pro empreendedorismo, vai. Porque você pode ser empreendedor é diferente de ser empresário, né? O Sim, empreendedor é você ter o ímpeto de arriscar e de você começar um negócio. O empresário, depois, ele vai ser um bom administrador, um bom gestor sim, e pode multiplicar aquilo, né?
Mas empreender vai tirar da zona de conforto, vai aprender a ter aquele coraçãozinho disparado, aquela Uhum. adrenalina, te ensinar a se organizar melhor. Talvez, não sei vender. Tá, como empreendedor vai ter que vender, porque o empreendedor Uhum. ele vai acabar vendendo alguma Sim. coisa. Aí você vai, em vez de não sei vender, vou aprender a vender. Eu posso não ser o melhor vendedor, mas eu posso aprender a linha de raciocínio da comunicação, né? Sim. De da finanças e saber administrar. Então, esse game do empreendedorismo, eu sou fascinado. Hoje estou à frente de alguns negócios diferentes, né? Até também de conselho em empresa, por conta de gostar muito de estar próximo. E quanto mais empreendedores você vai conhecendo, mais a gente também vai aprendendo e tudo mais, né? Sim. Que demais. E qual que é o conselho que você daria hoje para alguém que de fato quer empreender, tá com medo, Hum. não sabe o que empreender? Qual que é Aham. o conselho que você dá Pô, hoje para essa pessoa? boa pergunta, André. Primeiro, eu acredito que você modelar alguém que tem sucesso é muito mais fácil do que Sim. você começar do nada, assim, ó. Tipo, eu vou desenvolver um copo que ele é na diagonal, assim, né? Poxa vida, a ideia é genial, mas assim, começa de repente vendendo um copo básico, né? Sim, Para você pegar normal. experiência no mercado, conseguir ter canais que você possa aprender sobre os canais do que já tentar vender um copo que é muito disruptivo. No Sim, meu, sim. no meu entendimento, todas as vezes que eu alavanquei na vida foi quando eu modelei Uau. pessoas. Então, por exemplo, quando a gente montou a CrossLife, a gente era novo no segmento. Eu não sou da educação física e nem era do segmento de academia. Sim. E acabou acontecendo. Inclusive, não sou eu que fui o fundador da empresa, Sim. né? Então, um dos meus sócios, cara genial. E aí a gente começou a fazer. Logo, a gente percebeu que, poxa vida, a gente está administrando essa empresa sobre a ótica e experiência que a gente tem de outro negócio e não do Sim. mercado fitness. Então, deixa eu modelar outras marcas, Sim. outras. Qual é a estrutura organizacional de uma empresa de academia? Então, deixa eu ver se a minha tá ali. Você faz primeiro o organograma de responsabilidade ou de cargos, enfim. Mas você começa a ser mais próximo. Então, o que eu posso empreender? Modela alguém que está fazendo algo que faz sentido para você, né? Uau. Hoje na Herbalife eu ensino muita gente, é uma excelente escola, né, Sim. para empreender. E a gente tem nesse negócio assim, dentro de um negócio mais de 10 modelos de negócio diferentes Uau. sobre um produto, né? Sim. Diferente. E é muito interessante, porque é muito do que a pessoa gosta ali de fazer, mas o jeito que é mais fácil ficar do lado de alguém que está fazendo. Sim. Pronto, é a melhor escola porque vai te evitar, vai diminuir sua dor, vai errar menos, vai ser mais fácil essa jornada. Então, Sim. para quem quer empreender, primeiro, não tenha medo, ou seja, tenha medo, mas não deixa ser maior do que o seu sonho, né? Segundo, faça uma coisa assim que você vai encontrar que você vai ter paixão de fazer, porque vai doer empreender. Mas quando você põe a paixão, né? Pega um relacionamento assim, né? Quando eu já estive apaixonado, né? Então, assim, você só vê o lado positivo, Sim. você encontra tempo, você encontra energia, você tá com aquele entusiasmo que não para, né? E terceiro, coloca nas mãos de Deus, né? Pega a sabedoria milenar da Bíblia, de Deus, conecta espiritualmente para você ser capaz e Deus abrir as portas, conectar as pessoas certas que vão dar a opinião, né? Gosto muito da parábola do semeador, né? Sim. Então, porque você planta a semente, vem os pássaros e comem. Significa que são as pessoas que vão dar opinião nas sementes Sim. que você está plantando e vai te tirar, né? Então, mas uma hora você vai continuar plantando e vai semear e vai dar certo e vai dar frutos. E a hora É que der isso. frutos é a hora que o negócio deu certo, aí você vai pro próximo negócio. É isso E aí. assim segue. Que legal. Última pergunta. Se você não fosse empreendedor, empresário que você é hoje e nem fosse músico, um outro mercado, uma outra coisa, o que que você seria? Eu trabalhei com o Rodrigo. Aí fica fácil demais, pô. Eu via pra Evoque. Mas de fato, o que que você acha assim? O que eu faria? O que que você faria? Se nenhum desses segmentos que eu estou Sim. fizesse sentido. Não Que existisse não isso. É. existisse. Uau!
Então, o que existiria, né? É, Eu sou apaixonado pelo que eu faço, assim, né? Que sim. é desenvolver pessoas, liderar, eh, montar novos negócios. É uma pergunta espetacular, assim, eu gosto de desenvolvimento pessoal, Sim, né, então talvez uma carreira nesse segmento de desenvolvimento pessoal, que assim, bacana. né, acho que é isso. Que legal. É isso, Marcelão. Obrigado mais uma vez pela sua presença. É um papo muito bom que nos estica, né, a pensar um pouco mais. Você tem um papo muito bom, tem uma conversa muito boa e realmente faz a gente pensar. Para a hora que você tá falando, eu parei, pensei, e falei, nossa, faz muito sentido isso daqui. Então, Obrigado. isso é muito legal. E deixa um recado aí pra galera, que você quiser agradecer, fica à vontade. Ah, primeiro obrigado pelo seu tempo precioso, o tempo é algo que vale muito, não volta, né, se você dedicou esse tempo para nos escutar, gratidão, parabéns pela decisão de aprender, se torne um aprendiz na vida, não se feche, né, então você tem as suas verdades, questione as suas verdades, questione os seus hábitos, seus paradigmas e por que não começar uma nova trajetória ouvindo novas pessoas, novos pensamentos, novas modelagens. Se conecta com o Papai do Céu, coloca nas mãos dele, ajoelha, faça a sua oração e o que tiver de ser para você será, com certeza, no tempo de Deus. Mas faça a sua parte também para que isso aconteça e você possa prosperar. O que é prosperar? Você não só acumular coisas para você, mas você levar para o universo evolução. Então, aí a gente chega no ápice do, do desenvolvimento e até mesmo do nosso propósito na Terra. É isso E aí. foi top, André. Que Você da também é um hora. cara sensacional. Marcelão, Obrigado. Eu mais falei do obrigado. que ouvi, né? Mas na Não, próxima eu quero mas te aí ouvir. não, não. Aqui é só você que fala mesmo, pô. Maravilha. Mas obrigado mais uma vez, viu? Um prazer. Pessoal, é isso. Curte, comenta, se inscreve no nosso canal, comenta aí alguma coisa que fez sentido pra você, uma frase que o Marcel falou aqui que fez sentido pra você, deixa nos comentários aí. E é isso. Tamo junto, EvoqueCast, valeu!